Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos dar início às nossas aulas, tá certo? Aí vocês vão acompanhar aqui nesse vídeo um dos conteúdos que vai cair na sua prova de recuperação e que vocês possam ter sucesso e êxito nessa caminhada, tá bom? Vamos falar das fontes de campo magnético nesse vídeo, certo? Eu vou abrir agora a página do Jamboard para nós podermos dar início, tá bom? Lembrando, o Jamboard é um aplicativo do Google e nós usamos um quadro virtual, certo? Então, vem comigo, vamos lá. Então, turma, como eu mostrei aqui, tá? Que é um quadro Jamboard, tá certo? E vamos lembrar as fontes de campo magnético, ok? Vou apagar aqui. O que seriam as fontes, Nilson? São as formas que nós temos para detectar campo magnético em condutores ou cargas e alguns experimentos mostrados, tá? Primeiro nós temos que lembrar também como surgiu o conceito de eletromagnetismo, tá? Uma das formas que foi adaptada. Fontes de campo magnético. Então nós temos aí, lembrar, o condutor retilíneo e extenso, você teria, por exemplo, eu vou desenhar aqui rapidamente, tá? Digamos que eu tenho aqui um plano. Digamos que esse plano esteja com um condutor, tá? Linhas de campo magnético criadas por uma corrente elétrica. E nesse condutor, esse plano é uma região que tem campo magnético e vai ser associado aqui um fio, né? Um fio condutor. Ele atravessa esse campo magnético, né? Nessa situação, o que acontece? Esse condutor, se ele tiver a ação de uma corrente elétrica aí, né? Aqui nesse caso, você nota que esse condutor ele vai gerar um campo magnético ao redor das linhas de indução dele, ok? Então vai ter aqui um campo magnético envolvido nesse condutor, uma vez que esse condutor tiver a passagem de uma corrente elétrica, tá certo? É o chamado condutor retilíneo extenso, beleza? Nesse detalhe aí, nós temos também como detectar uma possibilidade de nós encontrarmos o campo magnético, tá certo? A chamada questão da regra da mão direita, que nós vemos a questão se o campo é de saída, se o campo é de entrada, certo? Lembrar, campo magnético de saída, ele é um campo em que eu tenho uma circunferência desenhada e um pontinho central, que indica a saída desse vetor campo elétrico. Caso contrário, se for um vetor de entrada, eu tenho aqui uma circunferênciazinha, vai aparecer para vocês aí, e um x indicando o quê? Indicando que ele é um campo elétrico de entrada para o plano respectivo, certo? Então aí eu tenho também um campo de entrada. Aí nessa situação, falando da questão da regra da mão direita, ver para onde a questão entre eles vai se envolver, pois uma vez que a corrente elétrica aí ela é perpendicular ao campo magnético B. Sempre serão perpendiculares nesse detalhe, tá bom? Mas Nilson, como eu calculo de fato o campo magnético trabalhando esse detalhezinho aí? Bem, como a gente calcula? Primeiro nós temos que lembrar que todo esse procedimento magnético existe a chamada permeabilidade magnética, tá certo? Que é representada pela letra Mi, tá certo? Deixa eu ajeitar esse Mi que ele ficou meio feio. Pronto, esse Mi. Esse Mi ele representa uma constante de valor 4π vezes 10, tá certo? Elevado a menos 7.
unidades padrão dentro das grandezas envolvidas. No caso, Tesla para campo magnético, metro para medida de comprimento e área de contato do envolvido, no caso, o condutor. Tá certo? Então, para condutor magnético do fio longo, né, do fio retilíneo, nós temos que esse campo magnético vai ser gerado através de quem? Do produto da permeabilidade e corrente elétrica. Isso sobre 2π vezes uma medida D. Que medida D é essa? É o raio envolvendo a parte do campo magnético, da circunferência e o condutor. Como digamos, eu tenho aqui, ó, na figura de novo, estou desenhando aqui uma setazinha, certo? E essa setazinha indica o D. Alguns livros colocam R, tá certo? Você pode ser, não tem interferência nenhuma, pode ser D, pode ser R, que indica raio, tá certo? E lembrar mais uma vez, unidade do campo magnético, certo? É o Tesla. Representa pela letra T maiúscula. Beleza? Claro, nós temos também outras formas de encontrar campo magnético, dependendo também, tá certo, da situação. Então aqui nós temos essa medida de campo magnético, lembrando que é para fio condutor, ok? Então vou colocar bem aqui para vocês já estarem sabendo. Fio condutor. Beleza. Agora, quando eu tiver uma outra situação, Nilson, por exemplo, se eu tiver agora um detalhezinho que eu posso chamar de espira, né? As espiras, que são aquelas bobinas, né, que são rodeadas por fios detalhados, certo? Deixa eu desenhar um aqui para vocês. Vou passar aqui a linha, tá certo? Eu tenho agora como desenho, por exemplo, seria a espira, seria uma circunferênciazinha, né, de entrada e saída de campo magnético de eletricidade, certo? Na medida que, claro, o campo magnético eu posso dizer que está centralizado aqui nesse vetor, campo magnético B. Eu tenho um raio entre o ponto central, que está a saída do campo magnético, até a extremidade da espira. Eu tenho um raio R, certo? Deixa eu apagar aqui, ajeitar isso aqui. Pronto. E nesse detalhezinho, dentro dessa região amarela, né, que é a espira, que é a bobina, eu posso dizer que está tendo a passagem de corrente elétrica I. E nisso, claro, vai ter essa atuação desse campo magnético perpendicular, fazendo uma certa medida rotacional, né, uma vez que ele vai ficar girando em torno do valor da corrente elétrica. E nisso nós temos que lembrar que dentro dessa espira, o campo magnético ele será de acordo com essa medida aqui. Mais uma vez a permeabilidade, certo? A corrente elétrica envolvida sobre 2 vezes o raio que o campo magnético faz com a espira, tá certo? Dentro de algumas demonstrações você vai cancelando alguns valores e define-se isso aqui com ele. Lembrando que aqui vai ser para espira, certo? E ou posso chamar também bobina chata. Certo? Dependendo também das formas em que a bobina está, se eu tiver muitos fios, né, enrolados, né, muitas voltas enroladas nesse condutor, eu também posso ter um valor de N, né, que é um valor de detalhe que eu só acrescento nessa equação que eu coloquei antes, né, que eu chamo N número de voltas dos fios, ok?
E eu posso dizer que o campo magnético, se houver essa quantidade de voltas considerada, eu posso dizer que o meu campo magnético é o N, número de voltas, e repito as outras grandezas. Coeficiente de permeabilidade, corrente, sobre 2 vezes o raio envolvido. Certo? Então, essas são as características que eu vou trabalhar com vocês para as questões de fontes de campo magnético. Tá certo? Falta só mais um para nós encerrarmos nossa aula, que é o solenoide. Agora eu vou apenas mudar a página aqui da nossa aula, né, do nosso Jamboard. Eu acho que vai estar escrito, não está escrita. Então, nessa página vamos dar continuidade, ok? E vou falar do chamado solenoide. Como só temos só mais essa parte aqui, eu não vou dividir o quadro, tá? Eu vou só demonstrar a vocês e fazer as considerações finais. Então, no solenoide, o que é um solenoide, Nilson? É um condutor muito extenso, em que nessa extensão ele está tendo, né, vários, né, campo magnético envolvido, certo? Que quer dizer o quê? Em forma de tubo, ou seja, é um fio condutor em que é enrolado, uma forma de hélice cilíndrica, na qual as espiras são iguais, uniformemente espaçadas, ou seja, o fio está enrolado num condutor longo, tá certo? É como se eu tivesse aqui um condutor, certo? Dessa maneira, e ele está tendo a atuação de campo magnético aqui, certo? E a corrente elétrica nele envolvida, ela vai estar aqui fazendo voltas em torno desse condutor, tá certo? Fazendo essa situação aqui, espaçadas, como eu falei antes, e digamos que a corrente está vindo daqui, dessa parte, e saindo aqui desse outro lado. Então essas são as características do chamado solenoide. Então nisso, qual é a possibilidade de eu encontrar o campo magnético nesse solenoide? Bem, o campo magnético do solenoide, você vai ter que apenas a permeabilidade, mais uma vez, o valor da corrente elétrica e multiplicado pelo número de voltas que esse condutor vai ter de fios sobre o seu comprimento L. Pronto. Essa é a forma de encontrar o campo magnético para, né, como eu mostrei aqui, o solenoide. Perfeito? Então, gente, esse foi um dos capítulos que nós vamos ver ainda, tá? Nós vamos ver mais 2 capítulos, tá certo? E espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Sua participação é muito importante para a sua aprovação e o seu êxito nesse momento, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela participação, beijão a todos e até a próxima aula. Valeu!